Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu estou mandando essa carta e eu gostaria que você a publicasse num domingo. Porque você sabe que domingo acaba se tornando um dia especial na vida da família. E tudo isso, o que eu vou relatar para você agora, aconteceu exatamente num dia de domingo. Então eu quero ser preciso na minha narração. Nosso momento financeiro, meu e da minha mulher, nossa, Paulinho, não é que ele fosse ruim, ele era péssimo. Eu não estou querendo ser murmurador e reclamador, mas olha, estava numa situação bastante delicada. Eu não tinha emprego, a minha mulher também não, pagávamos aluguel e a gente tinha uma preocupação danada de não deixar o aluguel atrasar. Não tínhamos familiares ou amigos assim por perto que pudessem e quisessem nos ajudar. Então nós estávamos nos sentindo bastante sós. Eu tenho a impressão de que há muita gente que está me ouvindo agora que um dia já se sentiu assim. Afinal de contas, quem é que nunca se sentiu sozinho? Parece que quando o mar está revolto, parece que todo mundo sai da praia, né? A gente se vê só. Eu e a minha mulher nos vimos assim, sozinhos. Diria que somente as crianças que são inocentes dos problemas que lhe cercam, que lhe rodeiam. Era o caso do nosso casal de filhos. A minha esposa e eu estávamos perturbados pela falta de grana, de dinheiro. Eu, conhecedor da palavra, ela, conhecedora da palavra, eu entendia perfeitamente o que Salomão queria dizer em Eclesiastes 10:19, para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Nós não podíamos fazer festa, beber vinho, ou receber resposta de algo bom desta vida terrena, como a promoção de uma viagem, porque nós não tínhamos a grana, não tínhamos o dinheiro. Naquele domingo, especialmente. Bom, na verdade, não era só naquele domingo, mas naqueles dias, a minha esposa estava sentindo algumas necessidades de mulher, né? Ela tinha vontade de ir numa loja, de comprar alguma roupinha para as crianças. Ela tinha vontade de entrar numa pizzaria para comer uma pizza, ou num fast food para comer um lanche. Aquela necessidade que toda mulher tem de sair comigo, de entrar comigo em qualquer lugar para que a gente pudesse se divertir um pouquinho. Algum cantinho, algum canto, algum lugar para nós dois. Mas, infelizmente, nada disso era possível. O clima estava assim muito propício para que a gente pudesse sair, por exemplo, para ir para uma sorveteria e tomar um açaí. Mas cadê o dinheiro? Cadê a grana? Então eu, quando escutava as lamúrias da minha mulher, eu me abatia demais, já que eu sou o tipo do homem provedor, sabe? Eu sempre fui um batalhador. Eu acho que é função do homem realmente colocar o que comer dentro de casa. Jamais ela iria entender aquele meu sofrer interno.
exatamente por não estar podendo ser o provedor que eu sempre fui. Então eu estava muito sofrido, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estava muito sofrido por uma questão financeira naquele instante, mas porque também nós tínhamos levado um duríssimo golpe da vida. Foi quando nós perdemos uma filhinha com apenas 10 dias de nascida. Sabe, aquilo foi terrível, isso tudo nos abatia, mas ainda lutávamos porque nós tínhamos um casal de filhos. Só que eu tive que me desdobrar, sabe? Demonstrando uma fortaleza para minha mulher que no fundo eu não tinha. No enterro da minha filha, de 10 dias, eu praticamente estava só, porque ela ainda se recuperava no hospital. O parto dela foi muito difícil. Então eu sofri muito naquele enterro, naquele sepultamento dela. Eu estava com meu coração em pedaços, arrasado. Mas eu não iria demonstrar esse sofrimento agora. Era domingo. O dia era domingo. Domingo pela manhã. Nós estávamos acostumados a ir à igreja para ouvir a palavra de Deus e louvar o santo nome do Senhor para nos fortalecer espiritualmente. E naquele domingo pela manhã não foi diferente. A minha mulher estava triste. Aquele dia especialmente já estava triste. Porque o almoço do domingo, nós fomos no culto pela manhã. O culto era às 9 horas da manhã. Mas o almoço de domingo não teria mistura. Nós tínhamos o arroz e um pouquinho de feijão. A mistura não existia. E se tem uma coisa que realmente entristece o ser humano, é quando você não tem realmente o que comer, sabe? E nós tínhamos, repito, um casal de filhos. A mãe da minha esposa estava morando conosco, a dona Áurea estava morando com a gente. Então naquele domingo, pela manhã, eu percebi a tristeza da minha mulher, porque para o nosso almoço tinha um pouquinho de feijão e arroz. Arroz tinha um pouco mais, mas não tinha mistura. Mas ainda assim, nós saímos, os dois, e fomos ao culto. O culto que começava naquele domingo às 9 horas da manhã. Mas fomos preocupados, eu e ela, porque quando nós saíssemos da igreja, por volta mais ou menos de umas 11h30, era o que durava assim o culto do domingo, nós sairíamos no término do culto, umas 11h30, teríamos apenas naquele domingo o arroz e o feijão para comer, pela misericórdia de Deus. Então eu pergunto, quem é que não iria se abater com uma situação assim? Coisa normal do ser humano. Então naquele domingo pela manhã, nós fomos ao culto. O culto foi muito bonito, o pastor pregou a palavra, e o pastor, ele tinha criado um hábito nos últimos domingos da igreja. Ele vendia frango assado na igreja para ajudar no custeio da manutenção do templo. Era um jeito que ele encontrou para poder arrecadar um dinheirinho a mais, né? Para manter a igreja. Então ele comprou sabe dessas televisões chamadas televisões de cachorro? Ele colocou uma televisão dessa de cachorro na igreja. E ao término do culto, ele vendia frangos assados. Era assim o domingo pela manhã, lá na igreja. E eis que de repente havia sobrado 2 frangos assados. Os frangos que o pastor fazia, eles eram recheados, ele tinha uma farofa, dizem que era uma farofa maravilhosa dentro do frango, sabe? E eis que naquele domingo sobraram 2 frangos assados. E aí o pastor não queria que aqueles frangos sobrassem ali, então ele começou a oferecer para os membros da igreja. Ele até pegou assim o microfone da igreja e começou a anunciar que ele venderia aqueles 2 frangos. Olha, só estão sobrando 2 frangos. Eu vou dar um desconto aqui de R$10 em cada um. Cada frango custava à época 25. Hoje é evidente que o preço é diferente. Mas naquela época era esse o custo.
eu vou vender esses dois últimos frangos aqui por 15, eu não quero que sobre. Só estão sobrando, irmãos, só sobraram 2 frangos só. E eu não quero que sobre, então eu vou colocar um desconto aqui de R$10. Cada um será vendido por 15. É uma promoção para não sobrar frango. Eu não vi a minha mulher quando o pastor levantou os 2 frangos. Ele levantou assim nas mãos, o frango estava embalado. Eles tiraram da TV de cachorro, colocaram num prato de papelão e fecharam o prato de papelão com papel celofane, numa cor que dava assim um colorido todo especial pro frango. Ele levantou assim, e aqui, olha, os 2 frangos, 15 cada um, tá com desconto. Eu não vi a minha mulher quando o pastor levantou os 2 frangos em suas mãos para mostrar para a igreja, como também eu não senti o desejo do coração dela, mas consigo mesmo ela anelou assaz comê-lo. Por que você não compra um? Uma irmã que era próxima e tinha intimidade, perguntou para minha mulher, por que você não compra um? Eu não tenho R$15, respondeu a minha mulher categoricamente. Marca aí na igreja, o pastor marca para você, depois você paga, ué. A mulher deu uma rápida solução e eu vi quando a minha mulher respondeu, eu não tenho dinheiro. Aí quando chega o dia de pagar, como é que eu faço? Eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Eu não vou poder levar. Infelizmente não. O culto terminou, como de costume. Saímos cumprimentando todos os irmãos. Eu me separei nesse momento da minha esposa e fui sentido ao púlpito. Eu fui caminhando no sentido do púlpito, onde estava o pastor, cumprimentar o pessoal que estava ali. Vinha na minha direção o advogado, juntamente com a sua mãe, uma senhora de pouca estatura, mas tão simpática que eu tive que me curvar um pouco para cumprimentá-la. A paz do Senhor Jesus, falei eu para a mulher. Amém, e respondeu-me a senhora. Quando deu uns 2 ou 3 passos do lado oposto, a mulher, a mãe do advogado, ela se virou e me chamou, irmão. Eu respondi, oi, você quer esse frango? Ela me perguntou, ofertando-me com um nobre e terno sorriso. Eu fiquei sem saber o que dizer, e sem saber o que dizer, eu falei assim, por quê? Eu não tinha resposta para dar para a mulher, então respondi com uma outra pergunta. Por quê? Foi o que eu consegui falar, foi o que me veio em mente, por quê? E ela me explicou, não, é que eu comprei costelinha e joelho de porco e tem muita comida lá em casa. Somos só eu e meu filho. E eu comprei esse frango com farofa para ajudar a igreja. Eu ainda não sabia o que dizer. Eu estava num misto de incredulidade e choque ao mesmo tempo, por estar presenciando uma atitude de caridade para com a minha pessoa, de modo que eu não poderia abraçar a senhora para lhe agradecer e falei, espera um pouco, eu vou chamar minha mulher. Lógico que eu deveria ter aceitado o frango de cara, mas eu fiquei assim tão surpreso e ao mesmo tempo também, por que não dizer, envergonhado. Coisas bobas do ser humano. Eu respondi para ele, espera um pouco, eu vou chamar minha mulher. E nesse momento eu levantei a minha mão o máximo que eu pude para chamar a atenção da minha digníssima esposa e fiz sinal para que ela viesse, já que o frango já estava na minha outra mão. Eu já tinha pegado o frango. Cheguei a ver o sorriso desconfiado da minha mulher, que se virou para a mesma irmã que tinha dito para que ela comprasse o frango e falou discretamente, não acredito que meu marido comprou o frango fiado aí. A minha mulher falou, né? Para a irmã que tinha sugerido a ela que eu fizesse. Eu não acredito, meu marido comprou o frango fiado. A minha esposa vinha se aproximando toda desconfiada. Eu mantinha um sorriso terno no rosto, assim como o advogado e a sua mãe, enquanto a minha mulher não entendia o porquê daquela felicidade. E eu disse a ela, vida, é assim que eu chamo a minha mulher, vida. A irmã nos abençoou com um frango recheado com a farofa. Agradeça a ela por nós, por favor. A minha mulher olhou assim, incrédula, e foi muito educada ao dizer para a irmã, muito obrigada, irmã. Muito obrigada, irmã. A minha esposa exclamou e já abraçou a mulher
e começou a chorar emocionada. Eu não entendi o porquê do choro, mas eram lágrimas de alegria. Quando nós chegamos em casa, naquele domingo, a minha esposa me contou: amor, quando eu fui ao toalete, eu vi a TV de cachorro, a máquina de frango estava lá no fundo, bem perto, sabe? E bateu aquele cheiro de frango assado, invadiu meu ser. Eu senti um desejo tão grande de comer aquele frango, amor. Aí quando o pastor anunciou que tinham sobrado aqueles 2 frangos, o desejo voltou à tona com mais força ainda. Eu nunca senti tanta vontade de comer um frango na minha vida como eu senti hoje, amor. E quando a irmã veio e me ofereceu o frango, ela disse: eu tinha sentido de dar o frango para você. A irmã disse isso a mim: eu tinha sentido de dar o frango para você. Amor, só pode ser Deus. Deus escutou meu pedido, o pedido do fundo do meu coração desesperado, porque nós não tínhamos mistura hoje para as nossas crianças e para minha mãe. A minha sogra estava em casa, tinha ficado tomando conta dos nossos 2 filhos. Eu não tinha muito o que falar, o que dizer, e eu nem consegui a não ser abraçar a minha mulher naquela hora e também chorar. E compreender aquela bênção, o momento daquela bênção. Mas eu via a emoção da minha mulher, a emoção extravasava pelos seus olhos, pelas suas palavras. Não tínhamos naquele domingo mistura nenhuma em casa. Era um domingo de arroz tinha, e pouco feijão. Porém, naquele almoço, naquele domingo, aquele frango assado com aquela farofa, era uma farofa umidazinha. Mas que delícia! Foi o frango mais gostoso das nossas vidas. A minha sogra, o nosso casal de filhos, nós almoçamos juntos. Aquele frango, por incrível que pareça, ele rendeu. Você acredita que ainda sobrou um pedacinho do frango pro jantar? Então, daí eu extraio a pergunta: quem conhece os pensamentos senão Deus? Quem conhece os pensamentos senão Deus? Juntos, em família, nós agradecemos a Deus pela bênção recebida. Sabe, como um dos 10 leprosos que voltou para agradecer, nós nos lembramos sempre daquele dia, porque quando os leões estiverem nos cercando, querendo nos devorar, Deus sempre enviará seus anjos para nos proteger. Quando sentirmos fome, Ele enviará seu anjo para nos alimentar, como fez com o profeta Elias, desde que nós estejamos no centro da sua vontade. E tem gente que só agradece quando recebe a chave de um carro, de uma casa. Eu estou dizendo para vocês o que teve o significado aquele dia, aquele frango. Um frango recheado com farofa. Foi mais do que qualquer tesouro do mundo. Creiam que foi, porque foi. E a história não termina aí. Porque Deus, quando manda uma bênção para um ser humano, para um filho, Deus, quando envia uma bênção, a bênção vem completa. No outro dia, a minha mulher fez uma cartinha, um bilhete, colocou no envelope em agradecimento e pediu que eu levasse na casa da irmã. O bilhete era simples, da minha esposa. Ela dizia: a senhora não imagina a importância que teve esse frango para minha família. Foi o melhor frango das nossas vidas até hoje. Agradeço primeiramente ao Senhor, que é Deus, e a senhora pela caridade. Aí ela assinava o nome. Meus filhos colocaram também o nome deles. A minha sogra colocou o nome dela e eu acabei assinando o meu nome. Eu fui levar lá a cartinha
pessoalmente. Eu fui levar na casa dessa senhora que era mãe do advogado. No que eu tô lá entregando a carta, o advogado chegou. Falou: que bom te encontrar aqui. O advogado disse a mim: que bom te encontrar aqui, César. Eu falei: pois não? Rapaz, eu estava precisando de uma pessoa para levar um documento para mim até a cidade de Santos. Você é motorista, né? Eu disse: sim, sou motorista, dirijo. Você faria isso para mim? Lógico, com muito prazer. Eu fiz o trabalho e quando eu retornei de Santos, eu estava contratado para trabalhar na empresa dele. E foi um marco, uma grande virada na minha vida. Dali para frente, jamais passamos qualquer tipo de necessidade. A graça e o milagre de Deus foram completos na nossa vida, em nossas vidas. Eu resolvi hoje te escrever e pedir a você que apresentasse essa história exatamente num domingo no teu canal. Exatamente para chegar ao coração de alguma pessoa que talvez esteja vivendo o momento que eu estava vivendo com a minha esposa, que independe da religião, mas creia em Deus porque Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Fala com Ele, nas suas palavras, do seu jeito, do seu modo. Cria uma sintonia direta com Deus. Peça para Ele, peça e tenha certeza absoluta que Ele vai te atender. Porque eu não sou nenhuma pessoa especial, tampouco é a minha mulher. Somos seres humanos com todas as qualidades, mas também com todos os defeitos. E Deus nos atendeu de maneira plena, completa e total. E não será diferente com você. Conversa com Deus. Fala com Deus. Aproveita esse domingo como eu aproveitei aquele. O domingo que eu recebi o maior tesouro da minha vida. Um frango assado, recheado com farofa. Diga-se de passagem, estava uma delícia. Um frango fez toda a diferença, porque não era um frango qualquer. Ele veio através de uma graça, de um milagre. Ele veio através do Senhor. Frango assado para vocês todos nesse domingo.